Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live do Projeto Constelar. Nós prometemos trazer esse tema, finalmente chegou o dia, vamos falar de como ajudar, de como ser ajudado, de como a gente consegue realmente ter uma ajuda eficiente. Estou esperando o Bruno solicitar aqui para a gente começar. Deixa eu ver se ele já fez isso. Sim, vamos lá. Sejam bem-vindos todos que estão chegando aí. É sempre uma alegria enorme estar aqui com vocês. Ei, Boa Bruno, tarde, boa tarde. tudo bom? Tudo e Boa tarde a você? todos, todas. Uma alegria estar aqui novamente. Tão Podemos bom, falar, né, Bruno? sim. E foi interessante, né? Esse é um tema que já vinha sendo trazido direto ou indiretamente, né? Nas nossas Já. lives e foi muito bom, porque semana passada a gente teve a oportunidade de olhar um pouco mais para esse tema, né? Sim, para quem não sabe, eu e o Bruno nos encontramos no campo do nosso professor, Renato Bertatti. Ele estava dando um módulo justamente sobre ordens da ajuda, um tema que a Sim. gente já tinha comentado que iria trazer aqui para vocês, porque é recorrente, tudo passa por ele, tudo passa por uma ajuda eficiente, né? Então foi muito legal, porque a gente, como o Bruno disse, né, a gente renovou todo esse conhecimento, pôde refletir até para a nossa vida, porque é claro que a gente sempre dá umas derrapadas e aí a gente é lembrado, opa, vamos Uhum. refletir se estamos na posição da ajuda eficiente. Então foi muito bom e aí hoje a gente vai trazer esse tema para vocês. E porque buscamos tanto ajudar, né? Ordens da ajuda. Eu lembro quando eu ouvi falar a primeira vez, isso eu ainda me perguntei, mas precisa de ordem de ajuda, né? Ajuda não é só fazer, não é só resolver. Você vê que a pessoa está precisando, eu vou lá, resolvo, né? E descobri que não é bem assim. Ou melhor, até pode ser assim, mas tem consequências, né? Que muitas vezes eu não tinha consciência, não entendia como assim. Eu ajudei a pessoa ficou brava comigo. Eu ajudei uma pessoa e depois nunca mais ela voltou. O que está Sim. acontecendo? Né? Pessoa ingrata, né? Não reconheceu o meu esforço, tudo que eu fiz por ela, né? Fiz tanto, dei tanto. Ela nem me pediu e eu já me adiantei, né? Na maior da boa intenção para querer ajudá-la. E E ela ainda achou quantos ruim. casos, né, Bruno? A gente coleciona assim no trabalho, no grupo de amigos, na Nossa, família, né? Eu, pelo menos, sempre fui aquela que queria ajudar todo mundo, queria salvar todo mundo. É, E me frustrava, obviamente. Hoje eu entendo, porque hoje eu tenho plena consciência, mas eu ficava revoltada. nossa, E na empresa que eu trabalhava, nas empresas que eu trabalhei, quando alguém precisava de ajuda, eu era o primeiro a levantar a mão. E nesse aspecto eu era eficiente porque eu me antecipava. Antes da pessoa levantar a mão, eu já queria resolver. sim. E não dava Antes dela certo. falar, né? Antes Antes mesmo dela dela falar, falar, e eu achando que você eu já estava sabia assim, o que ela precisava, né? exato, e eu achando que eu estava fazendo assim, nossa, estou me superando, né? E não tinha um reconhecimento. E eu falei, uai, não tô entendendo o que está acontecendo. Que matemática é essa que não funciona? É verdade. Eu também É, me pego assim, me vejo assim em muitas situações da minha vida. E eu acho que é importante a gente trazer para todo mundo que estiver chegando que essa live ela ajuda tanto aquele que a vida inteira buscou ajudar outras pessoas, ou nesse momento está querendo ajudar alguém, como também aquele que precisa de ajuda. Porque quando a gente entende as ordens, a gente também entende como a gente deve estar, em que posição para receber ajuda. Foi um pouco sobre o que eu escrevi hoje, que é. eu quero também desenvolver, mas é importante. Então, essa live traz elementos que o Bert nos trouxe, do estudo de campo dele nas constelações, de posturas, para que a gente realmente consiga ser ajudado ou ajudar alguém, né, Bruno? Mas será que eu preciso de ajuda? É mais fácil ajudar os outros, não é? Olhar, ver quem está precisando, eu, né? Levantar a mão para pedir ajuda, não, eu dou conta sozinho. Todos Quantas vezes, nós. né? Quantas vezes eu já comprei essa fala, esse pensamento Sim, e me dei, entre aspas, mal, ou de alguma forma eu fui exposto a situações que eu não precisaria se eu tivesse sido um pouco mais humilde e reconhecido, talvez aqui eu preciso da lanterna para caminhar, porque o chão está muito escuro.
Mas sim. não, né? Tenta ir de noite, andar no quarto de noite, aí sai derrubando as coisas pelo caminho. Dando topadas e machucando os dedos. Exato. E acordando e atrapalhando os outros que estão dormindo. Sim, bem, São mas então metáforas. vamos trazer de uma forma bem sistematizada para vocês, né? Uma Sim. pincelada um pouco mais assim, trazendo Teórica, né? teórica, e vocês podem colocar aqui dúvidas, se a gente tiver tempo a gente vai responder, mas a gente quer primeiro trazer tudo para que vocês compreendam qual é a visão sistêmica para ajuda eficiente. Então, a primeira, são 5 ordens. A primeira ordem diz o seguinte: eu só posso dar ao outro aquilo que eu tenho e aquilo que ele precisa. Normalmente não é o que fazemos. Quantos de nós dá aquilo que não tem para dar, internamente, emocionalmente, às vezes até fisicamente, mas por uma questão de amor, claro, porque eu amo, porque eu quero bem, porque eu quero tirar aquela pessoa daquilo, eu acabo dando o que eu não tenho. E quantas vezes eu acabo dando o que eu acho que a pessoa precisa, mas não o Precisa. que ela está me pedindo. Então, parem um pouquinho para refletir sobre isso, porque é tão simples, mas é tão profundo, né, Bruno? Imagina você ver a pessoa num buraco, você tira a pessoa do buraco e entra nele, né? Essa é uma imagem, mas dar além, né? Como assim? Quem sou eu, né? E aí é um convite para a gente para uma reflexão, para saber o que o outro precisa, ou saber o que é o certo para a outra pessoa. E lógico, que a gente está trazendo alguns detalhes, depois a gente fala. Existem ajudas e ajudas. Se você vê que alguém está com sede, passando por uma situação emergencial, não é algo que a gente para avaliar ou pensar, será que ela vai precisar da minha ajuda? Não, eu ajudo, é impulso. Agora, se eu vejo uma situação da família, uma situação em que, da minha relação com outras pessoas, que eu observo, eu já vejo que já tem algum tempo uma certa dinâmica, um certo padrão, de repente falo, não, deixa eu resolver isso para aquela pessoa. Deixa eu ajudar aquela borboleta, que ela está muito tempo no casulo, né? Hoje, começando primavera, ela vai perder a oportunidade de desfrutar do calor, porque amanhã está previsto o frio. Então, vou romper a bolsinha dela para ela poder alçar voo mais rápido. Será que eu ajudei? Não. A gente não consegue ajudar assim. E isso é justamente porque nós temos um livre-arbítrio, né? Então, nós temos o direito de querer sair dessa situação ou não, de querer ser ajudado ou não, e de ser ouvido, e de querer fazer de acordo com aquilo que a nossa alma e a nossa essência pede. Então, muitas vezes a gente desrespeita o outro impondo um caminho, impondo um Uhum. olhar, impondo uma solução que não é a que ele quer. E isso não é ajuda, isso é falta de respeito. A gente faz por amor. A intenção é a melhor dos mundos. Mas o outro recebe isso como uma agressão, porque na alma ele reconhece que você não Sim. o enxerga nessa postura, você não o ouve nessa postura. Então, nós não podemos dar aquilo que não temos, porque senão ficamos vazios, adoecemos e trazemos para nós esse peso todo. E Exato. também temos que dar aquilo que o outro pede. Né? Então, Exato. isso trazendo para um paralelo né, do dia a dia. Então, você vê ali uma pessoa que está deprimida, né? E essa pessoa já tem um tempo na verdade, essa pessoa, ela não quer, ela se recusa um tratamento, ela não quer. E você já sugeriu, você já contou da sua experiência, o que que você pode fazer? Você pode arrancá-la à força? Claro, aqui, gente, essa live, a gente não está falando dos pais em relação aos filhos, porque daí, quando nós temos filhos menores de idade, os pais têm o dever, sim, de intervir de uma outra forma. Mas aqui estamos falando já de pessoas adultas e filhos adultos. Então, eu posso pegar a força e levar e colocar de frente ao terapeuta, isso vai trazer alguma ajuda? Essa pessoa vai conseguir realmente sair disso? Não. Mas se eu digo assim, olha, eu
já me ofereci para tudo que eu conheço, que eu penso que pode te ajudar. Mas eu vejo que você ainda não está pronto. O dia que você quiser, se quiser, a minha ajuda, eu até te levo até lá. Eu dirijo, eu procuro um nome, mas quando você quiser, eu vou respeitar a sua decisão, eu estou aqui. Então você se coloca numa posição próxima da pessoa, disponível, mas respeitosa. Né, Bruno? Sim. Sim, esse respeito é muito importante. Dar somente aquilo que eu tenho e aquilo que a outra pessoa precisa. É eu não pré-julgar ou acreditar que eu sei o que é o melhor. Respeitar, então, aqui tem, eu não sei se a gente já entra nas perguntas, mas algo interessante que alguém trouxe, né, questão financeira. Isso é muito comum. Fazer tudo pela outra pessoa, você tira da outra pessoa o direito dela de conquista. E às vezes tira dela a oportunidade do aprendizado. Porque as dificuldades, elas têm uma mensagem, elas têm uma informação. Não é que, eu sou sádico e gosto de ver as pessoas sofrendo. Não é isso. Mas através das dificuldades, eu, Bruno, aprendi muitas coisas sobre mim, sobre a vida, e pude me superar, pude aprender, pude crescer. Se eu tivesse recebido exatamente tudo o que eu queria e precisava, 100%, qual força eu teria para sequer levantar a mão ou me trabalhar? Se já vem tudo fácil. E Bruno, eu sinto que a gente pode voltar nessa questão financeira quando a gente tiver explicado todas as ordens, porque são importantes para entender qual é a postura. Porque não se trata apenas de dizer não ajudo. Existem situações que sim, você pode ajudar, né? Mas existem outras variáveis. Então, a primeira delas é: alguém pediu a sua ajuda, mesmo financeiramente? Ou você trouxe sem a pessoa pedir e talvez tenha até constrangido essa pessoa, ofendido, colocado numa situação onde ela se sente agora inferior a você e talvez esse vínculo começa a se estremecer. Então, fica aqui esse primeiro insight sobre essa questão financeira, né? Mas é importante a gente entender algo, antes da gente passar para a segunda ordem, que é a seguinte: no nosso entender sistêmico, todos nós, antes de virmos para essa vida, nós concordamos com o nosso destino. Esse é um olhar, né, que o Bert nos trouxe e que nós vamos cada vez mais comprovando no trabalho sistêmico. Então, nós sabemos e aceitamos aquele peso, aquela carga, aquela dificuldade, porque nós sabemos que a nossa alma vem para evoluir através daqueles desafios, porque aqueles desafios específicos para mim, eles vêm trazer lições específicas, que não são as mesmas lições que o meu irmão vem receber, o meu pai, a minha mãe, o meu chefe, o meu amigo, o meu marido. Então, quer dizer, eu como alma, venho aqui, talvez para incluir, por exemplo, a compaixão, o amor. Existem muitas possibilidades. Aqui são exemplos só para que vocês entendam quando a gente falar da segunda ordem, né? Então, assim, nós acreditamos nisso. Nós testemunhamos isso no campo. A força que cada um de nós tem para esse destino que nós não lembramos que aceitamos, claro que não, mas que nós dissemos sim. Então, nós temos força para enfrentá-lo. Então, como o Bruno acabou de dizer, existe ali um aprendizado através dessas partes baixas da montanha-russa que é viver, que vai trazer esses aprendizados. E se eu tento arrancar o outro disso, e aqui vem a parte mais importante. Por que eu tento arrancar o outro disso? Porque eu não suporto vê-lo nisso. Então, em última instância, é uma questão minha de lidar com o sofrimento do outro. Eu não consigo, eu não suporto. E porque eu não suporto, claro que é porque eu amo, eu tento arrancar o outro disso. Mas a segunda ordem nos diz o seguinte: é preciso estar de acordo, me submeter ao destino do outro, às circunstâncias do outro, assim como eu devo me submeter ao meu.
mesmo que eu não compreenda, mesmo que no momento eu ache que é injusto, porque eu não sei a big picture, eu não sei o plano geral, eu não sei. é, eu estou olhando aqui a ponta do iceberg, né? Eu Exato, estou uma olhando fração. uma fração daquilo que essa pessoa veio fazer na vida e dos aprendizados que ela, como alma, tem para receber. Então, eu preciso me curvar a isso e estar em paz com isso, né, Bruno? Sim. Eu me submeto aos fatos assim como eles se apresentam. Como olhar para os fatos? Sem paixões, sem rejeições, sem pré-julgamentos, sem críticas. É como uma foto, uma imagem. Eu olho aquilo que se apresenta. E muitas vezes o destino das outras pessoas, o meu destino, a sociedade, a, a cultura em que eu estou inserido, as dinâmicas familiares, as relações, tudo isso, como olhar para isso de uma forma. Seria uma forma neutra? Pode até ser. Imparcial? Talvez. Em cima do muro? Não diria em cima do muro, mas conectado aos dois lados, ou aos três lados, ou a todos os lados que se apresentam. É não tomando, né, enfim, partido, mas é olhar para aquilo da forma como se apresenta. Sim. Tão simples, mas tão difícil assim. Tão profundo, né? E aí eu Exato. trago um exemplo, né, para aqueles que talvez estejam aqui que não tenham ouvido as nossas outras lives e não têm esse conhecimento sistêmico. Então, um exemplo prático, né? O alcoolismo. O alcoolismo, quando ele existe num sistema, muitas vezes essa pessoa é excluída lá atrás, ela é desrespeitada, ela é tratada como um fraco, como um preguiçoso, enfim, vários tipos possíveis de dinâmica. E muito provavelmente um filho, um neto, um sobrinho também será alcoólatra. E terão outros, serão vários. Então, quando nós entendemos que essa pessoa tem esse destino, porque através dessa dificuldade, desse sofrimento, dessa dor, dessa doença, ela está de alguma forma trazendo novamente algo para ser curado do sistema familiar dela, nós entendemos que ela está a serviço de algo. E o Bert nos diz que todos nós e tudo está a serviço de algo no nosso sistema. Algo que quer ser curado, algo que quer ser visto. E por isso o trabalho das constelações tem ganhado tanto espaço e tem sido tão amplamente difundido, porque a gente vê no campo quando a gente consegue olhar de uma outra forma para algo assim, é como se essa energia se descolasse. E essa pessoa pode começar a olhar para isso de um outro jeito. Ela pode começar a dar novos passos. Então, se a gente entende, né, como premissa, de que nós estamos a serviço das nossas três missões, a pessoal, a familiar e a espiritual. Nada aqui é por acaso. Nós estamos aqui para evoluir como alma. Então, aquilo que eu estou experimentando é certo para mim. Por mais difícil que para o outro seja entender isso. Isso não quer dizer que eu vou abandonar as pessoas, que eu não vou me oferecer se eles precisarem de ajuda. Não se trata disso. Se trata de eu olhar para aquela pessoa com respeito e entender que aquela pessoa, ela tem a força necessária para aquele destino. Quando eu olho desse jeito, já muda tudo, porque normalmente nós olhamos como? Com pena, com sofrimento, com dó, a gente fica mal, a gente fica pesado, a gente quer tirar a pessoa disso. Então, isso não é se submeter aos fatos, isso não é se curvar ao destino do outro. Então, se eu me curvo, se eu respeito, eu me coloco automaticamente numa posição onde agora eu posso ajudar. Antes eu não podia. Se eu olho daquele jeito, eu não consigo ajudar. Mas se eu vou para esse lugar e eu respeito as outras cinco, as outras quatro ordens, agora sim eu tenho condições de trazer alguma ajuda. Porque no final das contas a gente está falando do que é eficiente e o que não é, né, Bruno? Porque não Sim. adianta eu tentar trazer uma ajuda que não é eficiente, né? Algo interessante é uma frase muito difundida em alguns meios, é a vergonha alheia. Eu ter vergonha pela pessoa, eu ter dó. Então você trouxe o exemplo do alcoolismo, né? Da pessoa alcoolista. Então, como as pessoas olham para os filhos
de uma pessoa que tem o alcoolismo, né? Com dó, coitada daquela criança, coitado da esposa, ela não merecia isso, coitado do marido, coitado dos pais, tendo que olhar para o filho desse jeito, né? Que traz dor de cabeça, que tumultua as reuniões familiares. Tudo isso é olhar com julgamento, com um olhar tendencioso, quando o convite é olhar para os fatos. Realmente, nós temos um caso de uma pessoa alcoolista na família. Uma pessoa que tem a doença, que ela tem questões com o álcool. E sim, os filhos, o marido, a esposa, os pais, eles têm um destino difícil. Não sei como eu reagiria. E eu respeito essa situação. Isso para a gente trazer um exemplo muito simples do alcoolismo, mas poderia ser droga, sexo, trabalho, A pessoas dificuldade tidas financeira, né, Bruno? Como é difícil exatamente, olhar para um irmão em dificuldade financeira, né? Se você puder também trazer sim, esse paralelo para esse universo, é importante. A gente já entra nessa questão. sim, o financeiro, quantas famílias tem, né? O tio rico, a tia rica, e, e como se esse tio, essa tia tivessem a obrigação de ajudar todos. Como assim? Eu estou aqui, né, no maior perrengue e esse tio está desfrutando de algo. Coitado de mim ou malvado ele. Ou se eu sou esse tio que tem o recurso e eu olho com dó, não, tadinho, eles não merecem isso. Vou trocar o carro deles. Vou comprar uma casa nova. Vou fornecer eles. Vou daquilo. Será que isso ajuda? Aqui a gente não está falando da ação em si, mas é do olhar, da intenção. De que Como eu lugar é olho feito isso, né, Bruno? Porque exatamente de qual lugar. Porque não não, é o que nós ajudar não é podemos ajudar, né? Acho que é exato. importante deixar isso claro, mas como ajudar de uma forma eficiente? Exato. É o que você falou e isso é muito importante. Não é o não ajudar. Porque por um momento, quando eu estava estudando, eu até pensei, então quer dizer que eu não preciso, eu não devo fazer mais nada? Não, não é isso. Estamos no mundo real, no mundo humano. Assim como eu também preciso de ajuda, outras eu também posso ajudar. Agora, é como a Gi trouxe, de que lugar eu estou fazendo? De que posição eu estou no meu lugar? Qual a minha intenção? Qual o meu olhar, o meu sentimento interno? Eu não preciso verbalizar, mas eu comigo mesmo. Eu tô com Sim. dó, eu tô com alguma expectativa, eu tô com alguma cobrança. Essa é a chave. Então vamos pensar, se você estiver olhando com dó, se você estiver olhando com pena, lembre-se que essa pessoa, ela aceitou e escolheu esse destino. Ela tem força para ele, porque é justamente através disso que ela está passando que ela vai ter novos aprendizados e encontrar partes da sua alma que estão perdidas, encontrar partes de si que estão soltas, se integrar cada vez mais. Então, quando a gente consegue enxergar dessa forma, não tem mais como a gente olhar com pena. A gente olha com dignidade, a gente olha e com respeito, a gente diz, puxa vida, essa pessoa veio e ela, de alguma forma, tem essa força e ela aceitou e ela tem o que é necessário, então eu admiro, né? Eu mudo o olhar. E, gente, não tenham dúvida da diferença que faz o nosso olhar. Não tenham dúvida disso, né, Bruno? Tem experimentos, né? Sim, e reconhecer que talvez eu não tivesse a força daquela pessoa para lidar com aquela situação, Sim, aquele destino. E me respeitar também, respeitar a minha humanidade. Talvez eu não desse conta de lidar com aquela situação. Mas a situação que eu lido, sim, eu dou conta. De alguma forma eu dou conta. Não quer dizer que será fácil. sim. Não será simples, mas é possível. E aí a gente entra na terceira ordem, porque tudo está interligado, vocês vão observar. Então a terceira é: eu preciso ser adulto diante de um adulto, para que eu possa ajudar. Porque se eu vou para minha criança ferida, que tem, por exemplo, medo de passar fome, que já passou fome lá atrás, e aí eu quero ajudar alguém que está em dificuldade financeira, eu já vou para esse lugar, por exemplo, infantil, preso nas minhas questões, eu já não estou adulto, né? Hum, E o outro, ele também
tem que ser visto estar na posição de adulto, porque se ele vai para a postura da criança, de se vitimizar e de A ficar pessoa, né, na posição de coitadinho ou de coitadinha. coitadinho, tentando te colocar como pais, isso nunca vai funcionar. Nunca. Nós só temos um pai e uma mãe. Só nessa vida. Cada um de nós. Temos um pai e uma mãe. Se a gente tenta colocar o terapeuta nesse lugar, se a gente tenta colocar o amigo nesse lugar, o chefe nesse lugar, o marido nesse lugar, a esposa, nada dá certo. E muitas vezes a gente tenta. Quantas vezes durante a minha vida eu percebo que eu tentei? Quantas vezes o Bruno com certeza tentou? Então a gente, quando toma consciência, a gente fala, opa, peraí, eles não são meus pais, eu sou adulto, aí eu me lembro, né, que eu tenho força para lidar com isso, mas ainda assim quero ajuda. Mas agora eu peço desse lugar de adulto. Por outro lado, aquele que está ajudando, ele olha o outro, se curva às circunstâncias do outro, oferece apenas aquilo que o outro pede, aquilo que ele pode dar, mas ele enxerga o outro como adulto e não se permite ir para esse lugar, né? Nem de criança e nem de pai, né? Porque Sim. os dois são nocivos, né, Bruno? Ajuda não deve ser uma batata quente, em que eu jogo na mão do outro, a pessoa mal consegue, ela precisa retribuir, não passa ou repassa. Quando a gente fala de adultos, e são as projeções, como você falou, né? Buscando no terapeuta, buscando, indo até além, né? Não só terapeuta, no chefe, em amigos, mas na religião, no pastor, na pastora, no padre, na madre, em Deus, no presidente, né? Através no governador, em políticos, em algo externo, né? Essa posição. Então, eles vão me ajudar, eles vão resolver, eles vão fazer. Isso é uma posição que tira a gente da nossa responsabilidade. Me coloca pequeno, e se eu estou pequeno, então eu não dou conta. Lógico, isso aqui eu não estou falando da fé das pessoas, porque eu também tenho a minha fé. Não é isso. Mas é uma atitude de vida. Em quem que eu estou, como é que eu estou me colocando diante da vida? Lógico, eu não sou a última bolacha do pacote, mas também eu não sou insignificante. Se nós estamos na vida é porque nós temos uma função de estarmos aqui. Nós temos uma missão. E não estou falando da missão que parece que muitas pessoas falam, minha missão de vida, minha missão de vida. Mas é algo mais amplo e mais sutil, vamos dizer assim. Eu tenho uma razão de estar aqui, a Gi tem uma razão de estar aqui, nós temos uma razão de estarmos aqui, na família que estamos, com as pessoas com quem estamos nos relacionando, nos sistemas Nada é por que acaso. estamos inseridos. Não é por acaso, nesse tempo, hoje, 21 de setembro de 2021. Aqui, pelo menos nós dois, aqui no Brasil, em São Paulo, tudo isso tem algo além. E alguém ainda colocou aqui um exemplo, né, do grande quebra-cabeça. Sim, a vida é um grande quebra-cabeças que todas as peças precisam fazer parte. E todas estão interligadas. Então, Isso. quando a gente toma essa consciência de que tudo faz parte, de que tudo está a serviço de algo maior na nossa vida, e não apenas na nossa vida, mas também do nosso sistema familiar. Então, muitas vezes eu estou ali vivendo algo muito difícil, mas não é nem para mim. Na verdade, é através de mim o meu sistema está podendo se reciclar, se renovar, e eu não tenho essa consciência, e eu reproduzo, e eu faço. Então, quando a gente começa a entender melhor, né, toda essa ótica diante da vida, a gente consegue ir para esse lugar para ajudar com mais eficiência. Como eu disse no começo, às vezes a gente sai desse lugar, a gente escorrega, Sim. claro que sim, todos nós Somos estamos aqui humanos. aprendendo, somos humanos, aprendizes, né? Mas eu não posso permitir que o outro me coloque nem num lugar de pai, nem num lugar de criança. E como seria esse lugar de criança? Muitas vezes o outro, ele quer que eu ajude, na verdade, porque ele acha que assim está me ajudando. É como se ele tivesse até pena de mim, porque ele vê que eu sou uma pessoa que gosta de ajudar, então ele fica ali aceitando aquilo que talvez nem esteja funcionando para ele,
para manter essa relação, que já não é uma relação saudável, né? Isso. Então, ambos têm que ser adultos. Eu sou um adulto diante de outro adulto. Não de uma vítima, porque todos nós, em alguns momentos, oscilamos entre vítimas e perpetradores. Essa é a vida. Nós causamos, sim, muitas coisas aos outros, assim como nós também sofremos. Mas quando eu falo vítima aqui, eu falo aquela vitimização, aquela que passa a ser uma postura de vida. Ficar ali sempre, por que comigo? Ah, eu sou assim por causa dos meus pais. Ah, eu sou assim. Ó Isso não leva a céus, lugar ó nenhum. vida, né? Não Aquele leva a lugar desenho. nenhum. E tem E a a, síndrome, né, da pessoa que fala assim, ah, porque eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, ou seja, não só um conformismo, mas uma não permissão de ir além, de crescer, de expandir, de mudar uma rota, um destino, que pode, né, assim, nada é. Não estamos falando de sentenças, mas de convites. sim. E, bem, chegamos à quarta ordem da ajuda, né? E essa ordem, ela é bem diferente do que a gente está acostumado como meios terapêuticos. Uhum. Porque para ajudar o outro, nós precisamos enxergar todo o sistema dele. Nós não podemos desenvolver uma empatia pessoal, mas sistêmica. Nós precisamos incluir no nosso coração todos os que vieram antes. Então, ao invés de eu simplesmente ouvir aquilo, vamos supor, né? Geralmente a pessoa vem, ai, porque meu pai é assim, 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 minha mãe é assim, assim, assim. Ao invés de eu tomar partido dessa pessoa, porque isso não vai fazer eu ajudá-lo, de jeito nenhum. Se eu concordar com ele o tempo inteiro com isso, ah, realmente seu pai é assim, por isso você é assim, sua mãe é assim, por isso você é assado. Eu mantenho essa pessoa nessa posição para sempre. E ela vai me manter na minha também. E vamos ficar nessa relação neurótica, nessa relação que não é boa, que não é saudável. Então eu preciso olhar para esses pais, aqui nesse exemplo que eu dou, com empatia também. E como eu faço isso? Eu entendo que, como o Bruno falou do quebra-cabeça, ou eu vou colocar aqui elos, todos nós somos elos desse sistema e estamos a serviço de algo. E assim como aquele que eu estou ajudando, aquele amigo ou aquele paciente que eu estou ajudando, aquele cliente, quem quer que seja que eu estou ajudando, assim como ele tem essa dificuldade, esse peso e tudo isso que a vida trouxe para ele como alma se crescer e se desenvolver, os pais dele também. E os pais dele só dão aquilo que conseguem. E os pais dele têm uma consciência diferente da dele, têm um aprendizado completamente diferente nessa vida, tem outros pesos e outras questões sistêmicas. Então eu preciso olhar para essa pessoa e enxergar atrás dele tudo que já foi, tudo que já aconteceu, tudo aquilo que faz parte, porque tudo faz parte. Senão eu não consigo ajudar essa pessoa. Se eu realmente me solidarizar e ficar junto com ele aqui, falando mal dos pais, eu não consigo ajudar. Isso é algo muito recorrente, muito frequente nas dinâmicas das relações. Quem toma partido fomenta conflitos. Isso a gente vê no campo da justiça, nas nossas relações. Quando eu assumo um lado, eu excluo o outro. E o convite é olharmos para os dois lados, incluirmos os dois lados. Então, quando eu trouxe o exemplo, né, de ficar em cima do muro. Quando eu era criança, eu lembro de ouvir a frase: quem fica em cima do muro leva a pedrada dos dois lados. Então, quase que necessariamente eu precisaria tomar uma decisão. Eu fico de um lado ou eu fico de outro. Até que eu pude compreender que quem fica em cima do muro pode ser ponte para os dois lados, pode unir, porque tem Exatamente. o olhar para os, né? E olhar com muito respeito. É a não polarização, porque até escrevi recentemente para uma pessoa, parece que nós só aprendemos que existe par e ímpar. Ninguém nunca fez 2 ou 1, ou dedos, ou outras formas da gente, né, metaforicamente brincarmos. Não é só preto ou branco, ou é direita ou é esquerda, ou é certo ou é errado, ou é sim ou é não.
né? Existe algo entre tudo isso e que eu posso considerar sim e não, certo e errado, direita e esquerda. É o e. A questão é, não é mais o ou, mas o e. Quando eu coloco o e, eu me abro, eu incluo, eu somo. Quando eu coloco o ou, Incluir, né, Bruno? eu me limito, eu restringo e eu excluo. Eu acho que essa é a grande palavra, que a gente volta aqui para a primeira ordem, né? Isso. Incluir. Então, quando eu, no meu olhar, no meu campo de visão, na minha postura, nesse lugar para onde eu fui para ajudar, eu incluo Uhum. todos os que vieram antes, eu incluo tudo como é, porque vamos fazer uma pergunta, né? Vamos fazer uma reflexão. Eu posso mudar? Eu não tenho como mudar. O que aconteceu há um segundo atrás, o que eu disse há um segundo atrás, não pode ser mudado. É Já foi. assim. Então, o que que me adianta ficar me justificando eternamente pelo que foi? Isso não quer dizer, gente, aqui faço um alerta, de que eu preciso concordar com atitudes e posturas que foram feitas. Não se trata disso, está acima desse julgamento. Eu não vou para esse lugar onde eu julgo, nossa, é certo, não, não é, é errado. Não, eu não faço isso. Eu apenas olho com respeito e incluo no meu coração tudo como foi. Eu olho para essa família, incluo tudo o que aconteceu. Eu incluo as vítimas, incluo os perpetradores. Eu incluo tudo aquilo que todos eles tiveram que passar para que essa pessoa que está ao meu lado pedindo ajuda pudesse estar aqui vivenciando tudo que ele vivencia, desfrutando de tudo que ele desfruta, aprendendo tudo que ele está aprendendo. E aí, de novo, a gente volta para aquilo que eu falei lá atrás. Se nós sabemos o que vamos encontrar, se nós aceitamos e temos força para esse destino, Uhum. nós também sabemos que esses pais são aqueles que vão trazer tudo isso para a gente através desses aprendizados. Então, a gente precisa lembrar disso. E é mágico, é assim... É fantástico quando a gente vê uma pessoa que passou anos preso nisso, em alguma questão, puxa vida, meu pai não me amava por isso, né? E aí a vida inteira acha, meu pai não me amava por isso, e aí a construção da criança foi para o adulto, e o adulto transpôs isso para todas as relações, e nunca encontrou ninguém, porque buscava o pai em tudo isso, e de repente, um dia, ele pode, numa constelação, enxergar o amor desse pai, que vinha de outra forma, do jeito que ele conseguia dar, mas que foi feita essa outra leitura e foi feita essa outra concepção, ambos, claro, por amor e todas as coisas que acontecem são em função disso, mas é impressionante como isso na mesma hora é como se reconectasse, restabelecesse o fluxo de amor, né, Bruno? É como a gente trouxe. É mágico, mas não necessariamente algo instantâneo. Então, são processos. Tem situações que são Sim. difíceis e é importante reconhecer. Né, até o Darcio que está aqui colocou, mas é difícil incluir. Sim, é difícil. Leva tempo. E às vezes a gente não consegue sozinho. E às vezes precisamos de tempo. Eu ainda não consigo aceitar meu tio, eu ainda não consigo aceitar meu pai, eu ainda não consigo me aceitar. Então, o primeiro passo é o reconhecimento. Eu ainda não consigo. Ou eu ainda preciso de um tempo. Para mim ainda é difícil aceitar. Para mim ainda é difícil pedir, reconhecer que eu preciso de ajuda, me reconhecer frágil, me reconhecer humano, talvez me reconhecer doente, me reconhecer necessitando de auxílio. Eu ainda não consigo. Eu ainda busco distrações, eu ainda busco tentativas de, até para uma preservação da minha dignidade, de eu tentar andar sozinho. E às vezes você vê aquela pessoa andando e caindo, andando e caindo. A rodinha da bicicleta, ela serve para dar apoio, independente da idade. A gente só consegue andar, a pessoa só vai andar bem, conseguir manter o equilíbrio depois de uma prática. E quando ela se sentir segura, ela pode tirar as rodas. Muitos de nós ainda precisamos de rodas. E está tudo bem. Sim. E tem pessoas que ainda não conseguem sequer subir na bicicleta, mas ela já olha, ela sabe que existe. No tempo dela, no seu tempo e no meu tempo. Mas a importância da gente entender com essa live, com essas 4 que a gente já trouxe, ordens da Uhum. ajuda, que se eu
não digo para mim mesma, sim, eu preciso de ajuda, eu quero ajuda, né? Estou dizendo eu comigo mesma. Eu não me abro. Sim. Ninguém mais consegue me ajudar. Eu preciso, é um gesto de humildade que requer muito de nós. Que às E vezes é pode, muito é, difícil, demora esse processo. Mas é preciso eu admitir, eu preciso de ajuda. Aí sim, se eu disser isso e se eu buscar, e aí com certeza sempre terão pessoas ao meu redor que a hora que eu manifestar isso, elas irão me ajudar, elas irão talvez fazer pontes para aqueles que possam me ajudar, aí sim eu posso dar passos. Agora, e- se eu estou sim. fechada, eu não consigo sair desse lugar, né, E Bruno? pode até ser uma frase dura, mas é fazer isso sem dó. Sem ter dó dos outros e sem ter dó de mim. A dó, ela não ajuda. A dó Não. atrapalha. Ela nos coloca numa posição diferenciada, como se soubéssemos ou fôssemos melhores, e tira o amor de um olhar consciente, ou tira o olhar consciente, tira a dignidade, tira a força, E minha a gente, e do outro. e a gente volta naquilo que eu falei ainda agora, né? Do poder do meu olhar em relação ao outro, ele é tão importante em relação a mim. E aí eu trago aqui até uma frase da Maria Gorjão, consteladora portuguesa maravilhosa, e ela diz assim, em alguns momentos em que eu estava ali chorando, sofrendo, mas já tinha passado para um outro lugar de lamentação, de pena, de vitimização, eu me lembrava, opa, peraí, você escolheu isso, não reclame, você tem força para isso, saia disso. Não vou ter pena de mim, não vou me olhar desse jeito. Então, é um exercício da gente também se lembrar como se olhar. Porque muitas vezes a gente vai, eu mesma, quantas vezes eu não fiquei com Sim, pena de mim, dizendo, ai meu Deus, por que isso é comigo? Eu faço tudo certinho, eu estou me dedicando, eu estou cuidando dos que eu amo, eu estou aqui à disposição. Porque a vida é assim. Quem de nós não sofre? Quem de nós não é. tem dor? Quem de nós não tem os reveses da vida? Eu duvido. Quem não tiver, por favor, escreva aqui. Porque eu E não ensine a conheço uma receita. pessoa. Me ensine uma receita. Porque não É, funciona assim. Ah, se não. eu fizer tudo direitinho e eu for uma pessoa muito boa, uma pessoa amorosa, e eu agora vou ter um olhar sistêmico e nunca mais eu vou ter um problema. Não existe isso. Porque, claro, eles vão mudar, eles serão vistos de outra forma, você estará num lugar muito mais tranquilo e pacífico para olhar para eles, mas eles virão, claro que virão. E Então, a, quando eles vierem, a gente precisa olhar para a gente de um outro jeito, né, Bruno? e há quem faça do sofrimento um modo de vida. E não me cabe Sim, julgar, criticar. É o que a pessoa consegue naquele momento, mas é importante ter a consciência que ficar na, entre aspas, sofrência não traz solução. Pode ser até, às vezes, uma forma de distração, pode ser até prazeroso. Às vezes, aquele sofrimento, né? Afogar as mágoas, encher a cara. Cada pessoa vai ter uma dinâmica, chorar e ligar para os amigos e desabafar. Às vezes, isso é importante pôr para fora. Agora, quando isso se sim. torna um padrão, eu estou diariamente sofrendo, estou diariamente afogando minhas mágoas, estou diariamente reclamando, eu gosto de sofrer, né? Quem sabe Sim. quando a pessoa admitir dizer, eu acho que eu prefiro sofrer ou eu mereço sofrer. Porque aí a gente pode ampliar o olhar. Por que esse sentimento ou essa crença de que a pessoa precisa ou merece sofrer? E aqui pode ser até Sim. espaço para uma outra live, mas muitas pessoas realmente acreditam que elas precisam sofrer, elas merecem sofrer, elas não merecem algo Sim. bom. Isso é algo Para sistêmico muitas expurgar vezes. algo lá atrás, né, Bruno? Ou Existem dinâmicas assim. expiação, sofrimento, Expiação, autoflagelo, sim. tudo isso não traz Sim. solução. E a pessoa se entrega a isso e vive uma vida pela metade, porque inconscientemente, por amor, ela não se É, permite, porque está ligada em algo que aconteceu lá atrás. Mas isso, como o Bruno disse, é para uma outra live. é, E eu queria dizer de novo, citar a Maria Gorjão, que ela diz: a dor, ela é inevitável, mas o sofrimento, sim. O é. sofrimento é diferente da dor, porque a dor eu sinto, eu olho para ela, eu deixo ela vir, ela me atravessa, eu choro, eu manifesto, eu faço tudo isso.
mas ela tem um tempo. Quando eu começo a me apegar, e nós muitas vezes estamos viciados na dor, nós nos viciamos em muitas coisas, inclusive no sofrimento. Então, quando nós ficamos naquilo, aí se transforma nesse sofrimento que cresce, é isso que o Bruno falou, né? Aí vira uma questão que já é um apego, já é um modo de vida, né? E muitas vezes a gente não tem consciência disso. Muitos de nós vivem assim. Sistemicamente existe algo ali que justifique isso e a pessoa não consegue sair sozinha disso. Então é importante acender a luz e buscar, né, ajuda. E antes de a gente entrar na quinta e última ordem, muitas vezes eu me alimento disso, através do que eu leio, do que eu escuto, do que eu assisto, do que eu falo, do que eu vivo. Sim. Então é um convite. Será que eu estou me alimentando desse padrão? Será que isso está nutrindo algo em mim? Ou está me prendendo e eu, sem perceber, estou ficando cada vez mais preso, restrito, limitado? Quais são as fugas que eu tenho Inseguro, usado, né, A Bruno? falsa segurança, exato. As fugas, né? Quais são as fugas que eu uso para não entrar em contato com essa dor, né? Mas vamos então para a quinta e última ordem da ajuda, que diz que é preciso incluir tudo, né? Tudo e todos, não apenas aquela pessoa, mas as diferenças dela em relação a mim, os valores, as crenças, a sociedade, como um todo. Eu agora amplio, na última ordem, o meu olhar não apenas para aquele sistema, mas para que eu possa ajudar essa pessoa, eu amplio para tudo. Eu incluo tudo sem julgamento. Eu vou para um lugar... Gente, no dia a dia nós julgamos, e julgamos muito. Nós podemos julgar menos, com o desenvolver do autoconhecimento, de uma espiritualidade, mas nós julgamos diariamente. Então, quando eu vou para essa postura e nesse momento eu quero ajudar essa pessoa, é importante que eu vá para esse lugar onde pelo menos ali, naquele momento onde eu estou aberto para ajudar essa pessoa, eu consiga estar nesse lugar de não julgamento. Onde todos têm vez no meu coração, todas as pessoas, todas as coisas mais horrendas, porque eu sei que tudo está a serviço de algo, eu sei que nada acontece por acaso, eu sei que cada uma dessas pessoas que fizeram isso ou aquilo, elas estão fazendo por amor ao seu sistema ou por algo que realmente aconteceu com elas, mas elas estão a serviço de crescer, de adquirir uma nova consciência. Sim, sim. Então, eu incluo tudo isso no meu coração, né, Bruno? Sim. Eu incluo não só aquilo que se apresenta, mas todo o entorno, visível e não visível. Então, quando a gente... Isso numa postura sistêmica, num atendimento, num relacionamento, eu incluo não só a pessoa que está diante de mim, mas toda a sua história, toda a sua trajetória, todo o contexto que isso contém e traz. Então, eu não me limito, eu não restringo, eu não faço distinção, ou eu não pego só a parte que eu gosto. É como ir numa festa e você gosta do bolo, mas você não quer a cobertura, ou você gosta só da cobertura, mas não quer o bolo, que acontecia na minha casa quando minha mãe fazia cobertura de brigadeiro, né? Às vezes a gente queria só a cobertura, não queria o bolo. Na vida não é assim que funciona. O convite para a vida é para que a gente se exponha e olhe para tudo. Tudo que aquilo contém faz parte. Né? Não só Sim. selecionar a parte fácil, a parte boa, a parte que não dá trabalho. Né? Então, olhar com muito respeito para as dinâmicas, para as histórias das pessoas e da minha também. Porque eu também preciso incluir todo o meu sistema, todo o meus ancestrais, antepassados e passado. Por mais que esteja, né, seja algo passado, faz parte da minha história, assim como faz parte da história das outras pessoas. Então, esse é o Sim. convite, é a soma. É a soma. E com essas 5 ordens, então, quando eu consigo aplicá-las, aí sim eu posso estar neste lugar onde daqui eu consigo ajudar com eficiência. Isso. Ou, se eu estou do outro lado, se eu consigo entender todas essas ordens, eu me coloco numa postura de abertura tal
que eu consigo ser ajudado. Porque sim, nós precisamos de ajuda. Todos nós precisamos dar e receber, todos nós precisamos de ajuda. Existem situações onde nós não conseguimos, onde nós somos limitados para isso. E por isso existem os outros, por isso nos relacionamos, porque através dos vínculos, através dos nossos encontros, nós vamos aprendendo. Mas para que eu possa receber, para que eu possa sair de onde eu estou, para que eu possa crescer um pouquinho mais, dar um passinho além, eu preciso também respeitar todas essas ordens. Então serve para os dois lados. Né? Eu preciso incluir tudo isso que está excluído. Então, o que acontece normalmente? A gente não respeita nenhuma dessas ordens. A gente olha para aquela pessoa, especialmente o marido, a esposa, né? Que a gente está ali naquela relação tão próxima, e a gente não inclui nada, a gente não olha com esse olhar de respeito, a gente acha que a pessoa tem que fazer aquilo que a gente acha que é o melhor para ela, a gente não se curva diante do destino dela e diante de nada, nem do sistema dela. E aí, o que acontece? A gente colhe apenas o que a gente julga que é ingratidão, porque a pessoa se sente desrespeitada, né, Bruno? É uma questão de postura. Porque, às vezes, dependendo da forma como eu ajo, é como se eu dissesse assim, bem, essa pessoa não dá conta, então eu faço por ela. Como você se sentiria se você recebesse algo? Porque a gente pode receber com gratidão, sendo algo leve, eu diria, que traz leveza, algo mais sereno. E tem aquelas ajudas que falam, nossa, eu me sinto desconfortável, eu até recebo, mas talvez ali exista um julgamento inconsciente de não, ele não vai dar conta, ela não vai dar conta, ele não consegue. Vou ter que fazer isso, deixa que eu faço, né? Certa vez eu escutei de uma pessoa, eu vou ter que fazer isso porque ela não vai resolver isso sozinha, ela não vai dar conta, ela não consegue. Quão desrespeitosa é essa fala e quão arrogante é. E não só arrogante, pretensiosa, mas é tirar da pessoa também a possibilidade. Não quer dizer que tem que ser da minha forma. E aí também é um convite para a gente se olhar, né? Confia, deixa que a pessoa faça da forma dela. Às vezes ela tem até uma forma mais eficiente, melhor, mais rápida, ou apenas a forma dela, que não é a minha. E tá tudo certo, né? É igual receita. A pessoa põe antes ou põe depois o ingrediente? Depende, cada pessoa vai fazer a sua maneira e é preciso respeitar. Imagina você cozinhando e chega alguém toda hora intervindo. Não, mas você tem que pôr agora o ingrediente X, você tem que fazer assim, você tem que fazer assim, tem que misturar, não pode parar, faz isso, faz aquilo. Como você se sente? Você vai fazer ou com mais raiva, ou mais denso, mais pesado, ou chega uma hora que você deseja, você entrega a panela para a pessoa, ou às vezes até por uma certa birra, deixa queimar, estraga. Então, estou fazendo tudo errado, então eu vou provar que está tudo errado. E às vezes a gente também se sabota. Então, é um movimento às vezes de vida. Eu preciso me sabotar, porque realmente disseram que eu não dou conta, que eu não faço isso, que eu não faço aquilo. Realmente talvez eu não dê mesmo. Então eu preciso garantir, provar e ter provas que eu não dou conta. E eu vou e falho. Aí eu atesto, bem, viu? Eu realmente não dou conta. E aí isso entra num ciclo de eu não dou conta, nada dá certo, ó céus, ó vida, e eu não, né? É um ciclo do sofrimento. Sim. É algo difícil para se encarar, mas é um convite para começar a olhar para isso. E é importante dizer que, sim, dói ver quem a gente ama sofrer. É difícil. E a nossa tendência, a primeira reação é querer tirar a pessoa daquilo. Mas é preciso lembrar que isso não vai trazer nada de bom, vai enfraquecer essa pessoa. Isso não vai fazer com que ela reaja. A gente pode, como eu disse lá atrás, dizer: estou aqui, estou à sua disposição para quando você quiser. Olhando para essa pessoa com respeito, entendendo que sim, ela tem essa força. Porque senão, gente, nós trazemos o peso. Nós começamos a carregar esse peso por essa pessoa. E além de não ajudá-la, nós a enfraquecemos e ficamos fracos também. Então, além da dor de vê-la sofrer, nós ficamos fracos. Então, o que nós precisamos fazer? Olhar para a nossa dor.
Por que me dói tanto vê-la nessa situação? Eu preciso confiar e acreditar que, através disso que ela está vivendo, algo ali existe para ela aprender. Uhum. E estar ali, ao lado, como um apoio. Simples Confiar. assim. Agora, a Lê pergunta, eu adoro ajudar, mas tenho dificuldade em receber. Como eu mudo isso? Então, Reconhecendo é o primeiro passo. reconhecendo, claro. Existe uma construção histórica, uma construção religiosa, uma construção muito arraigada em todos nós de que nós devemos apenas dar, né? Que não é certo querer receber. Várias religiões falam a mesma coisa, né? E sim, nós não devemos dar esperando receber algo ali em troca daquele jeito ou fazer aquilo só porque esperamos aquilo, né? Específico. Uma contrapartida que a gente já imaginou, que a gente já moldou numa caixinha. Isso não funciona. Mas nós devemos e podemos receber. Nós precisamos receber. E muitas pessoas estão presas nessa questão da dificuldade de receber, justamente porque outras lá atrás também não se permitiam isso, por alguma dinâmica familiar. Isso é muito comum. Pessoas que se fecham para o receber. E não apenas para o receber de amigos, mas dos pais. Não Da vida. enxergam o amor dos pais. Elas se fecham de tal forma que tudo aquilo que eles dão, ela rejeita e às vezes nem percebe que está rejeitando. Então, isso é uma dinâmica importantíssima para ser vista. Eu te recomendo assistir lives, ler livros sobre olhar sistêmico. Se puder, assista constelações, faça, constele, mas isso é algo que precisa ser visto, porque nós, para termos relações fortes, vínculos saudáveis, nós precisamos trocar, nós precisamos dar e receber, porque senão, e existe aqui algo importante para ser dito, muitas vezes eu não quero dar porque eu não quero me sentir devedor. Porque inconscientemente, isso a gente não tem consciência. Quando eu dou, eu me sinto credor. E esse aqui que recebeu, inconscientemente, agora se sente devedor. Então ele dá um pouquinho para compensar, e assim são os mecanismos. É assim que a gente funciona. Mesmo que a gente não perceba, mas é assim que a gente funciona. Muitas pessoas preferem nunca receber para não estar nessa posição de devedor, porque sistemicamente, talvez alguém lá atrás também esteve muito tempo nessa posição de devedor por alguma outra circunstância. Então é um sentimento adotado dessa pessoa. Então, só para esclarecer um pouquinho, possíveis dinâmicas, existem milhões de outras, não é receita de bolo, eu não me canso de dizer isso. Eu ainda trago Bruno. uma provocação. Por que eu não precisaria de ajuda? Então, se a gente ampliar o olhar, porque talvez eu tenha precisado e não recebi o que eu precisei, porque eu precisei me virar, ficar independente, porque a ajuda que eu gostaria não veio, porque, né? É isso. Todos nós precisamos, merecemos e carecemos. Então, dizer, eu mereço, independente do que eu tenha feito. E às vezes eu pode ser até, como a gente trouxe um pouco antes, uma expiação, talvez algo que eu tenha feito, ou, enfim, agora eu perdi, né, o direito de ser ajudado. E o direito à ajuda não se perde. Assim como o direito de ajudar também não se perde, porque é direito. E fica um alerta. Observe seus relacionamentos. Muitas pessoas com quem você se relaciona podem se sentir devedores de você. E isso gerar um mal-estar. Porque se você está sempre dando, essas pessoas podem pensar, nada que eu faça, eu consigo repor, equilibrar. Então, às vezes se afasta. Isso é muito comum em pessoas que dão demais. Amigos se afastam, porque não é consciente, mas na alma existe esse peso. Eu não consigo retribuir, eu me sinto sempre devedor, essa relação não faz bem para mim, eu saio de perto. Então, fica esse alerta da importância de equilibrar o dar e o receber. Nós fizemos uma live sobre o dar e receber que está lá no canal do YouTube, né, Bruno? Sim.
E aí o Newton diz, sou vítima. Newton, o primeiro passo é a gente reconhecer que a gente está nessa posição, né? E quando a gente reconhece que está nessa posição, então agora a gente pode sair dessa posição. Porque todos nós, como eu disse em algum momento aqui na live, todos nós somos perpetradores e vítimas durante a vida. Todos nós fazemos algum mal a alguém, ou alguém nos faz mal, situações mais difíceis, situações mais leves, mas nós vamos oscilando esse papel durante a vida. O problema é quando nós nos colocamos diante da vida como vítimas. Então, tudo para mim parece perseguição. Tudo para mim parece injustiça. E eu não saio disso, eu fico num loop. Sabe o hamster naquela gaiolinha? Eu fico assim. Então eu não consigo me entregar, não consigo confiar, não consigo me relacionar. As pessoas que estão ao meu redor, elas acabam desistindo e fica nisso. Então é muito importante tomar consciência. Quando a gente toma consciência, a gente fala, opa, eu não sou vítima. Tudo que vem ao meu encontro vem trazer algo para mim, para eu crescer. E eu quero crescer. Então eu me abro para esse aprendizado e saio desse lugar. Né, Bruno? Sim. A questão da vítima é, de repente, eu já trouxe esse exemplo. Você está no ponto de ônibus e você é atropelada pelo ônibus. Você foi vítima de um atropelamento. Agora, o que você faz a partir disso? Você pode permanecer uma vida inteira dizendo, porque o ônibus me atropelou, porque o ônibus me atropelou, ou seguir adiante. E aqui tem uma frase importante, né, do Fluir Vida Sistêmica. Como agimos quando o pai ou a mãe desistiu de viver? Como agir? Como reagir? Como olhar? O que sentimos quando lidamos com uma situação dessa? E o que cabe aos filhos fazerem em relação aos pais? Será que os filhos podem satisfazer os pais? Será que os filhos podem decidir o que é melhor para os pais? Será que cabe aos filhos uma decisão sobre isso? Nós somos pequenos diante dos nossos pais, né? E isso é muito comum. A gente vê desde pais que viveram uma vida enredados na perda do pai dele ou da mãe dele, viveram uma vida presos nessa questão da morte, né? E sobreviveram, não viveram, nunca tiveram conectados à energia vital. E os filhos, muito novos, desde sempre, trazendo para si essa responsabilidade de fazê-los felizes, de fazê-los, como a gente diz, levantar e dar passos para viver. Então, essa situação que você traz, ela é muito comum, não apenas com relação aos pais, mas marido, esposa, né? Então, o que nós podemos fazer efetivamente? Nós podemos nos colocar ali à disposição, mas nós precisamos nos curvar à decisão deles. A decisão que não cabe a ninguém mais. Isso não quer dizer que eu vou ver o meu pai fazendo algo efetivamente para tirar a vida e não vou ali, de alguma forma, prevenir. Claro que sim, isso até por instinto de sobrevivência isso vai ser feito. Mas eu vejo o meu pai, por exemplo, tem uma doença, ele não quer se tratar. Vai adiantar eu forçá-lo a se tratar? Como serão os últimos momentos de vida dele? Forçar. O que traz mais... E da relação. O que traz mais resultado eficiente? Eu dizer, pai, eu vejo que o senhor desistiu da vida. Isso me entristece muito. Isso é muito difícil para mim. Mas eu respeito, porque o Senhor é o grande. O Senhor sabe o que é melhor para si. E eu estou aqui. Se algum dia o Senhor precisar de mim, eu estarei a postos. Talvez essa postura respeitosa, ela desperte mais resultado nesse pai, que talvez ele agora queira se tratar. Mas não vai adiantar eu forçar, levar ele para o tratamento, obrigar a se tratar, porque internamente ele já está esperando o momento de ir embora. Esse final de semana nós tivemos uma constelação assim. E uma mãe queria ir embora. E não tinha o que ser feito, a não ser expressar o amor, a gratidão, e dizer, ok, eu me submeto, estou aqui.
se você precisar. E essa mãe vivia eternamente com isso, com essa sensação de esperar a morte, né? Então aqui a gente fala de uma questão tão maior e tão corriqueira e tão profunda. Quantos de nós não está nessa situação, desconectados da vida, né? Então é muito importante, é o que o Bruno trouxe, a reflexão. Será mesmo que para sair disso, alguém consegue nos tirar desse lugar? Ou será que para sair desse lugar, nós precisamos querer sair? E como eu posso, de alguma forma, trazer, talvez, uma vontade para os outros de quererem sair? Me oferecendo, estando ao lado. Sim. Estando ao lado, olhando com respeito. É assim, né, Bruno? Não temos o direito de pedir alguém para ficar, se a pessoa não deseja ficar. Cabe a nós respeitarmos. Isso não só em relação à vida, mas numa relação, numa troca, né? Algo que o Bert trouxe uma vez e que me impactou é, muitas vezes, o verdadeiro amor, o amor mais ampliado, é o amor que libera. Não é o amor que retém, que aprisiona, que segura, que controla. E como é difícil praticar e viver esse amor. Por mais que a gente ame alguém, dizer sim, eu sigo te amando, mas eu te libero para você seguir. Seja para uma outra relação, para uma outra dimensão, para algum outro lugar. Isso é algo desafiador, para todo ser humano, eu acredito. Pelo menos é para mim. E eu olho com respeito para isso. Não tenho resposta pronta, não tem como prever como será ou poderia ser a reação, mas aí sim, isso pode acontecer e talvez seja um convite. O que eu vou fazer a partir disso? Sim. Temos mais comentários aqui. Você quer ler algum, Bruno? Deixa eu ver. Qual foi o último que você leu que eu não... A gente tem aqui deixa eu ver, da Cláudia, né? Perdi o amor da minha vida por adição a opioides há 2 meses. Tentei de tudo e sei que ele também tentou, mas o monstro venceu. Não teve nada que eu pudesse fazer. Será que é algo sobre ganhar e perder? Eu pensaria assim, será que quem ganha e quem perde? O que ganha ou o que perde? Eu traria uma outra imagem, algo se cumpriu ali. Talvez através dos opioides, algo se cumpriu. Não sei por quê, por qual razão, quais as dinâmicas que estão por trás, talvez nem você, ou nem ele talvez tivesse algo tão consciente, mas esse foi o caminho para um destino. Não quer dizer que seja o melhor, pior, certo, errado. Foi um caminho, não o caminho. Talvez para ele tenha sido o caminho dele. Um caminho possível. Eu gosto de olhar mais assim, particularmente, sem trazer heróis e vilões. Porque todos nós temos dentro de nós ambos. E quando a gente traz para o fator humano, a gente não precisa nem da capa do super-herói, nem das armas do vilão, né? Somos humanos. Sim. Eu diria, Cláudia, eu recomendo, né? A gente até fez uma live, eu tenho uma live aqui sobre luto, né? E a importância de viver esse luto, de chorar o que é preciso, de se despedir de uma ilusão de eternidade, né, ao lado da pessoa, porque a gente tem essa ilusão de que estaremos aqui para sempre. Na verdade, nós não sabemos, nenhum de nós, né, quando partiremos, mas a importância de sofrer, não sofrer, sofrer não é o caso, é de se permitir sentir essa dor, revisitar tudo aquilo que vocês tiveram junto, tudo aquilo que você aprendeu com ele, mas especialmente em algum momento começar também a perceber o que a partida dele te ensinou. O que esse destino difícil dele te trouxe
como ensinamento, como aprendizado. Ainda é muito recente, é difícil você nesse momento conseguir internalizar isso. Mas quando for possível, no seu tempo, se você puder entender tudo que essa partida dele te trouxe, você consegue se curvar a esse destino. E quando você consegue se curvar a esse destino, você está dizendo para ele: o seu destino é maior que a minha dor. Então eu te honro, eu te vejo, te dou um lugar no meu coração para sempre, mas eu me permito seguir adiante. Com você para sempre no meu coração, fazendo algo de bom da minha vida. Porque por alguma razão era o seu tempo de partir e não o meu. E no tempo certo iremos nos encontrar, mas nem um minuto antes disso. Quando é possível, Cláudia, fazer tudo isso, quando for possível, você consegue seguir adiante e deixá-lo também descansar. Mas isso é um processo lento, é um processo da alma, é um processo profundo. Então se acolha nesse processo, se permita sentir tudo o que você precisa sentir. Sim. Somos humanos, seguimos humanos e cada um de nós tem um processo, tem o tempo certo, que é certo para nós, não é um tempo para se comparar, cada um tem um caminhar. E é reconhecer, Sim. dizer sim para você, dizer sim para o outro, dizer sim para a vida. Sim. Bruno, estamos aqui chegando no finalzinho. Eu quero aproveitar aqui a Sim. pergunta da Tânia, porque ela traz algo importante, né? Que eu falei ali no comecinho, dei uma pincelada, mas acho Uhum. importante a gente voltar. Ela diz: o que me preocupa é que quero muito proteger as minhas filhas e sinto que é sufoco. Trabalho isso em mim, tentando melhorar e não consigo. Então, eu queria falar algo sobre os filhos, né? E agora a questão dos pais. Então, tudo isso que a gente falou, nós estamos falando para adultos, né? Então, quando os filhos são menores, é diferente, porque sim, os pais têm o dever de guiar, o dever de educar, o dever de orientar, e nesse processo, muitas vezes, reprimir, suprimir, porque nós estamos moldando essas crianças para o nosso sistema, mas isso também é um assunto para uma outra live. O importante é entender que, num determinado momento, é preciso soltá-los. Assim que eles ficam adultos, eles precisam ir para a vida. E antes desse momento, né, é importante também o pai fazer o movimento do filho em direção à mãe e a mãe em direção ao pai, né? A gente já falou isso em lives, não daria tempo agora de explicar exatamente como é esse mecanismo, mas os filhos precisam da força e do amor do pai e da mãe, do masculino e do feminino, para que eles estejam integrados, né? O que geralmente acontece com pais e mães super protetores, né? Que a gente tem visto muito no campo, que o Bert já falava, Uhum. nosso professor também. Geralmente existem casos de abortos por trás disso. Irmãozinhos que não estão incluídos. Podem ser abortos provocados, podem ser abortos espontâneos, podem ser Até abortos que a gente nem tem inconscientes, sim. consciência. Eu tenho atendido muitas pessoas e tenho visto isso no campo, porque hoje a gente sabe que para ter esse efeito nos filhos nascidos, mesmo com um dia de concepção, isso já acontece, porque uma alma aceitou vir para essa família, aceitou esse destino, como nós falamos no começo da live. Então, essa alma fica excluída se eu não a reconheço como meu filho ou como minha filha. Quando a gente abre o campo da constelação, a gente vê isso. Então, é muito comum pais que têm filhos de alguma forma excluídos, às vezes o marido, né, de uma ex-namorada, que às vezes ele nem sabe que engravidou e abortou, ou o casal mesmo, por algum sangramento que nem percebeu, ou às vezes nem teve sangramento. Existe inclusive o método Frene que estuda todas essas questões dos gêmeos, e eles têm visto pessoas adultas que vão fazer exames e saem nos exames materiais de outro DNA, ou seja, de algum outro feto que estava ali no momento da concepção e foi reabsorvido pelo organismo. Então, a ciência ainda está explorando tudo isso, mas o que acontece? Existe a gente vê que é um traço comum, né? E pode não ser isso, só quero trazer como exemplo porque senti de trazer. Esses pais, eles desenvolvem essa questão super protetora, esse medo fora do comum de que a vida vai tirar esses filhos deles, né? Então isso é uma das Desproporcional. Uhum. possíveis, exato, desproporcional, uma das possíveis dinâmicas,
Mas eu quis trazer esse tema para dizer que é diferente a questão da ajuda com os filhos, que até uma certa idade, a partir do momento que eles viram adultos, é preciso entregá-los para o mundo. É difícil, com certeza. Todos nós temos essa dificuldade, mas é necessário, porque se nós continuarmos alimentando essa dependência, esses filhos não conseguem abundância, prosperidade, sucesso, nada disso. Eles ficam eternamente ligados a nós, sofrendo as consequências, dependentes e nos culpando por tudo que acontece, né? Bem, temos muitos comentários ainda, né? Tem algumas perguntas, mas estamos chegando aqui ao fim dessa live. Semana que vem, acredito que podemos fazer mais uma, né, Bruno? Sim, Sempre faremos. Bom estar aqui com vocês. Vou abrir caixinha, porque de repente vocês podem trazer temas para a gente, né? Quero agradecer a presença de todos vocês, especialmente a do meu pai querido, que está aqui sempre nos prestigiando. Um beijo, pai. Gratidão, Bruno. E, bom, quinta-feira temos constelação. Quem quiser assistir, não há custo, só mandar mensagem para mim ou para o Bruno pelo WhatsApp e a gente envia o link na própria quinta-feira. Venham conhecer. Muitas vezes só de assistir ou de participar, a gente trabalha grandes questões nossas. Isso é realmente muito, muito certo. Para mim, pelo menos, sempre foi assim, né, Bruno? Isso. Quinta, 8 da noite pelo Zoom. Quem sentir e quiser, escreva pra gente. Quem quiser, ainda tem uma vaga para constelar comigo. E até semana que vem, uma nova live e ficamos à disposição. Né, Gi? Sim, e essas lives vão para o YouTube, tanto no canal do Projeto Constelar, quanto no meu, quanto no Bruno. A Tânia pergunta qual o WhatsApp e que horas. Tânia, no link aí da bio, tanto o meu quanto do Bruno, tem o WhatsApp, só clicar em WhatsApp você já vai entrar diretamente. Ou manda direct para a gente responde. Quinta, das 8 às 10. A gente faz 2 constelações. Eu conduzo uma, o Bruno conduz outra. E não há custo nenhum para assistir ou para participar como representante, se assim quiser. Então, todos estão convidados. Gratidão mais uma vez. Beijo a todos vocês. Boa semana para vocês. Boa semana. Até.